Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai ser uma breve aula sobre sucessivos golpes que a República Brasileira teve, não é? Isso faz parte de vários artigos que eu já fiz no Facebook e também no Medium. Vocês podem ler esse artigo de uma forma integral no meu site do Medium. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Não, não estou. Mas, caso vocês tenham interesse, procurem lá. Tem havido recentemente na mídia brasileira uma movimentação absolutamente estranha, marcada, concatenada, ritmada, de dizer que Lula nunca foi de esquerda. Não é? E vários personagens importantes da esquerda estão falando isso. E gente, inclusivamente, que não é da esquerda, também está vindo com esta bola atônica. Portanto, o que é que está acontecendo? Aqui tem várias situações. Ao mesmo tempo, nós temos também, esta semana que passou, nós tivemos um depoimento de Janaína Pascoal. Janaína Pascoal foi exatamente a mulher que foi autora, junto com Miguel Reale Júnior, da peça do impeachment de Dilma Rousseff. Janaína Pascoal disse que o impeachment foi um golpe. Depois, no Twitter, ela veio e tentou desfazer o que ela já tinha escrito. Não é possível, não é? Nós tivemos também uma longa entrevista do presidente Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, no programa Roda Viva, onde ele falou várias vezes, né, a mesma coisa que Janaína, que o impeachment foi um golpe e que ele não tinha participado do golpe. Bem, junte-se essa coisa com a ideia do Lula e com a ideia daquilo que eu já vinha falando há algum tempo, pelo menos uns 2 anos, do surgimento da nova esquerda e da terceira esquerda. Junte-se isso também com a ideia do surgimento de uma direita mundial. Então, esses temas, uma direita conservadora, falsamente conservadora, todos esses temas que aparentemente são distintos, na verdade eles não são distintos não. Eles são perfeitamente coordenados, tá? E unidos. Bem, aqui eu quero deixar para vocês, portanto, um dado histórico incontornável que poderia, com uma breve pesquisa histórica, ser visto, né? Existe um legado histórico de golpes dentro do Brasil, tá? Esse legado vem desde 1822. Historicamente, qual é o legado da atuação da maçonaria e da militarização da política desde 1822 até os dias de hoje? Uma coisa, veja, eu tenho falado da militarização da política. Uma coisa é o exército ou as forças armadas enquanto força militar. Isso é um ponto. Outra coisa é as forças armadas intrometendo dentro da política nacional. Este é o ponto. Tá? Isso configura desvio de função. Portanto, esse assunto é muito sério, é muito grave. No Brasil, ele vem sendo abordado por alguns tantos indivíduos, mostrando com dados históricos esta fatalidade. Não é? Então, qual é o legado da atuação da maçonaria, da militarização da política, da mistura com a mídia e da mistura com uma oligarquia do sistema financeiro? É o pior possível. Vamos lá, desde 1824, o Brasil teve 7 constituições federais, ou seja, praticamente a cada 30 anos existe um golpe de Estado. Se você considerar que uma Constituição é exatamente o corpo legal maior que mantém o país funcionando, isso significa que o Brasil, enquanto Estado, já foi alterado nas suas bases de Estado 7 vezes. Me cite um único caso no mundo, em que isso aconteceu. Então, em quase um século de república, somente 4 presidentes eleitos terminaram o mandato. Então vamos aqui aos fatos históricos. Vou começar pelos maçons do Grande Oriente do Brasil, presidentes do Brasil. Por ordem: Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Salles, Nilo Procópio Peçanha,
Hermes Rodrigues da Fonseca, Venceslau Braz Gomes, Delfim Moreira, Washington Luiz, João Fernandes Campos Café Filho, Nereu de Oliveira Ramos, Jânio da Silva Quadros, Michel Temer. Muito bem. Isso é para... Nós temos aqui, portanto, aonde estão as fotos desses presidentes? No Museu Ariosvaldo Vulcano, do GOB, do Grande Oriente do Brasil, em Brasília, onde existe uma galeria dos presidentes da República que foram maçons. Tá? Mas atenção, esses presidentes são somente do GOB. Ao longo de 126 anos de história republicana, o Brasil teve até hoje 34 presidentes que chegaram ao poder de diversas formas. Eleição direta, voto popular, eleição indireta, golpe pelo Congresso Nacional, golpe de Estado, linha sucessória, etc. 7 deles, junto com Júlio Prestes, que nem chegou a assumir o cargo, foram de alguma maneira tirados do poder. Somando os presidentes tirados do poder e os assassinados, chega-se à cifra de metade dos presidentes da República. Então, o Brasil teve 34 presidentes até hoje. 17 não chegaram a terminar o mandato. Presidentes tirados do poder, ou seja, que não concluíram o mandato. Deodoro da Fonseca, Afonso Pena, Washington Luiz, Júlio Prestes, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Jânio Quadros, João Goulart, Fernando Collor, Dilma Rousseff. Presidentes brasileiros que foram assassinados: Getúlio Vargas, Juscelino, João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Tancredo Neves. Em quase um século de república, somente 4 presidentes eleitos terminaram o mandato. Tá? Então, no último século, de 1918 a 2018, foram eleitos apenas 13 presidentes. Tirando a turma da velha república, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Prestes, que não assumiu por força da Revolução de 30, e pulando para a Quarta República, com Eurico Gaspar Dutra, Getúlio, que se suicidou, JK e Jânio, que renunciou, e chegando à Nova República, com Fernando Collor, que sofreu impeachment, FHC, que se elegeu e reelegeu, Lula, idem, Dilma, reelegeu, mas sofreu impeachment, Bolsonaro, que assumiu, só 4 presidentes eleitos terminaram seus mandatos: Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. De 34 presidentes, 4 terminaram o mandato. Bem, se isto de fato, se este histórico, não é? Que qualquer livro de história dá esses dados, não for suficiente para demonstrar, não é, que a República do Brasil não é somente uma falha, ela é uma fraude. A história da República Brasileira como um todo mostra o quê? Mostra, portanto, que golpear o Estado faz parte do esquema. Não é uma nota que sai do enredo. Tá certo? Os golpes da República são o modus operandi da República Brasileira operar. É isso que é preciso entender. Tá certo? Portanto, o que aconteceu com Dilma Rousseff não foi um fato isolado nesse esquema, né? Ora, de modo que o golpe do impeachment, a história da República, desde o início até os dias de hoje, é uma sequência de golpes, movido por uma conjugação espúria, repito, entre a maçonaria, os militares da política, metidos na política, a mídia, empresários e políticos. Eu acabei, portanto, de citar para vocês dados históricos, né? Ora, a esquerda, na época do impeachment da Dilma Rousseff, gritou aos 4 ventos que era golpe. E a falsa direita disse que era mentira dos comunistas. Nunca foi mentira, era golpe mesmo. A questão é, na história do Brasil, quem desferiu o golpe contra Dilma Rousseff? Portanto, quais são os grupos interessados? Sim, grupos no plural. Esses grupos estavam desferindo aquele golpe contra quem e com qual objetivo?
Então, focar somente o PT nesse lamaçal é a estratégia mais eficiente e sórdida, né, que essa oligarquia bandida, mafiosa, que dirige o Brasil desde 1822, tem para lançar a cortina de fumaça. Não é? Bem, este golpe colocou Michel Temer no lugar da Dilma e, por sua vez, abriu o retorno para os militares ao poder. O impeachment foi golpe, sim. Isso não tem nenhuma relação com a esquerda. O problema é o seguinte: o PT ou a esquerda se apropria de um dado histórico, claro, porque a política brasileira é de uma sujeira incomensurável. Incomensurável. Não se deixe enganar. O Brasil não tem dois lados ideológicos. O Brasil tem um único lado. Sempre foi assim desde 1822. Eles jogam com aparentemente dois esquemas, direita e esquerda. Entretanto, eu já falei em outro conselheiro Acácio para vocês que também é um dado histórico incontornável. Há um livro do IBGE, Estatística do século XX, que mostra que o Brasil, do início do século XX até os dias atuais, a socialização e a estatização do Brasil são contínuas, crescentes, independentemente da legenda partidária que ocupa o Executivo Nacional, portanto a Presidência da República. Ora, meu Deus do céu! Então, evidentemente, e todo o projeto que nós vemos de gestão do Estado brasileiro é um projeto de esquerda, é um projeto de socialização contínua. Então, quando nós pegamos esses dados históricos, né, e vamos juntando, porque isso é um puzzle, um quebra-cabeça, não basta simplesmente o indivíduo fazer uma pequena tarefa de casa e colocar num papelzinho. Quantos presidentes teve? O que aconteceu com esses presidentes? Como é que foi o governo dele? Em termos de política, o que foi implementado? Então, o problema do Brasil não é o PT agora, não. É óbvio que o PT é um problema, que ele está metido no meio desse negócio. Mas o problema do Brasil são indivíduos por trás dos bastidores que manobram com essas duas faixas entre a direita e a esquerda, simplesmente para enganar a população. Porque eles queimam a direita e a esquerda, tão logo elas servem aos interesses. Queima para fazer revezar o poder, para dar uma ideia ao povo de que o poder está sendo revezado. E, na verdade, não tem revezamento de poder nenhum. Nenhum. O que existe é um plano sórdido sendo tocado por trás, cada vez mais levando ao Brasil a uma socialização brutal. Veja o que está acontecendo agora, neste governo do Jair Bolsonaro. Eu ainda vou fazer um conselheiro Acácio. Eu tenho anotado, dentro do que eu consigo acompanhar, evidentemente, não consigo acompanhar tudo, o que eu acompanho é muito superficialmente, não é? Eu já anotei pelo menos uns 10 decretos, uns 10 PLs, que alteram completamente o Estado deste governo de Jair Bolsonaro. Tá? Altera. Aquilo que nós conhecemos como Estado está literalmente jogado para fora. E vocês não fazem ideia do que esses militares estão fazendo dentro do governo. O negócio é grave. Tá? Então, voltando, para concluir, o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe, sim, dentro da longa trajetória golpista da República Maçônica Brasileira. Dilma Rousseff, na altura, eu até havia falado isso, havia chamado a atenção, ela sentada ao lado do Renan Calheiros, ela descreveu muito claramente como é que se davam golpes no mundo moderno. Tá? E naquela altura, por absoluta idiotice ideológica, ninguém deu crédito à fala da Dilma Rousseff. O fato é que ela descreveu ipsis literis, né, o que aconteceu e o que estava acontecendo no Brasil e como é que se davam os golpes modernos. Não é você metendo o tanque na rua, é você pegar os mecanismos institucionais da democracia e usá-los contra a democracia. Isso é o que está acontecendo agora. Tá? Então, os golpes que aconteceram antes da nova república não vão acontecer mais, não se enganem. Não tem clima para o indivíduo meter tanque na rua. Então ele vai dar um outro tipo de golpe. Tá? Bem, então aquilo que o Dilma Rousseff, o depoimento que ela deu na Câmara, no Senado, está registrado, evidentemente, que se trata de um registro histórico dos anais da Câmara.
Ora, há, portanto, um movimento muito exótico nas mídias oficiais, nesses últimos dias, personalidades ligadas ao impeachment dizendo que, sim, o impeachment foi um golpe. E veja, a autora da peça do impeachment, que é a Janaína, não é, fala isso, nem o Ministério Público Federal se levanta, nem o Supremo Tribunal Federal, não é, para questionar o que essa mulher falou. Em qualquer lugar do mundo isso teria causado um terremoto, mas o Brasil foi acostumado gradativamente a lidar com horrores cada vez maiores. Então a grande tragédia brasileira não está na política, não está na manipulação de massa que vem sendo feita. Entre outras coisas, porque o brasileiro acostumou-se a receber doses letais de venenos abissais. Então ele ouve uma notícia como essa, um Twitter como esse, ele fala, a mulher é maluca, é assim que tem sido tratado. Não é? Então aqui eu vou lembrar, para finalizar, já que o Brasil tem uma tendência a se esquecer de detalhes, quem lembra dos 500 maçons na época do impeachment, que visitaram o Congresso Nacional e que depois da visita o impeachment foi acatado por Eduardo Cunha, que foi defenestrado, sim, ilegalmente pelo STF, numa juristocracia do STF. Aqui não interessa se o Eduardo Cunha é bandido ou não é bandido, tá? As pessoas no Brasil têm que aprender a separar alhos de bugalhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a lei existe não é somente para pessoa boa, não. A lei existe para todos, quando ela existe. Né? Quem lembra do Pato Amarelo da Fiesp, dos empresários de São Paulo, dos grandes empresários, avalizando as mobilizações da falsa direita? Falsa direita é essa que encampou, né, dentro da política, falando em nome da população, e agora, dentro do poder, evidentemente, está mostrando as suas garrinhas em pouco tempo. Não é? Quem lembra que a falsa direita investiu furibundamente contra os intervencionistas, dizendo não à volta dos militares? E a falsa direita apoiou, né, para participar do governo, um governo militar que tem claramente contornos autocráticos. Quem lembra que a falsa direita do dia para a noite passou a idolatrar militares, né, que falam claramente em golpe contra as instituições da República? O que está acontecendo no Brasil é grave. Quem lembra que a falsa direita apoiou as eleições ilegais de 2018, acusando as eleições de serem golpe, mas mesmo assim participando do golpe? Não é? Quem lembra que todo o processo do impeachment dentro da Câmara estava coberto de ilegalidades? Coberto. Todas essas ilegalidades avalizadas pelo presidente do Supremo, o Ricardo Lewandowski, e pelo Renan Calheiro. Quem lembra desses detalhes? Então, o Brasil é um país propositalmente desmemoriado. É conveniente que seja assim, porque tanto os golpistas, os promotores do golpe, os golpistas, aqueles que vão promover o golpe, né, os agentes que vão ficar visíveis, e os aproveitadores surfistas dos golpes, que ajudam também, é uma outra face que ajuda a praticar os golpes, só pensam em seus pequenos potãs. Golpe é golpe. E no caso da história do Brasil, todas as vezes em que aconteceu o golpe, foi para aprofundar o processo de socialização da nação. Nada indica que o golpe de Dilma Rousseff foi diferente. A história do Brasil é repetitiva. Ela tem uma ciclotimia infindável. Ela é cansativa. Ela é pobre de enredo. E ela é extremamente perigosa e altamente letal. A história do Brasil é uma fraude. Vamos ficando por aqui e, repito, vão ao Medium e procurem por esse artigo meu. Ele chama-se A História se Repete, a mais nova etapa da militarização da política brasileira. Até a próxima aula do Conselheiro Acácio. Um abraço.